Vamos ler na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no texto tocante e referente ao que nós vamos fazer hoje, que é partir o pão, tomar o cálice. O contexto no qual eles faziam isso era totalmente diferente deste aqui. Este aqui é um ambientezinho teatral, pós-moderno, com tudo sintético. O pão é cortadinho assim em cubinhos. O vinho a gente distribui em cálicezinhos pequenininhos. É tudo ascético. Chega na hora, a gente distribui, todo mundo pega, aí come e bebe, certo? Mas somos nós, não temos nada a ver com eles, com essa moçada original, em praticamente coisa alguma. Não temos nos nossos modos, não temos nas nossas expressões, nas nossas formas, nossas práticas, nosso comportamento, nossas compreensões são muito diferentes das deles. Alguns deles, se assistissem o nosso modo de viver, iriam ficar escandalizados, assim como se nós assistíssemos o modo de vida de alguns deles, iríamos ficar meio chocados, porque as diferenças culturais, sociais, étnicas e, sobretudo, generacionais, num acúmulo de tempo, numa sucessão de 2000 anos de sincretismos, de mudanças, de adaptações, de acomodações, de distorções de percepção, de um monte de coisas que nos fizeram estar tão distante deles quanto a nossa ceia está distante da deles também. A deles começava cedo, era um dia inteiro para comer, beber, fazer refeição juntos, todo mundo trazia tudo que tinha, super participação de cada um com o que conseguisse amealhar para a sua família e para compartilhar com os demais. E eles tinham essa festa celebrativa da comunhão do corpo de Cristo, numa simbolização bastante expressiva de toda sorte de mutualidade e de comunicação de graça entre pessoa e pessoa. Então, cada um trazia o que podia, de modo que quem tinha pouco não teria pouco, e quem tinha muito não iria ter demais, mas eles iriam compartilhar, e aquele era um momento que sinalizava, que indicava um desejo muito mais profundo, de que a comunidade humana, enfim, chegasse à consciência da generosidade, da distribuição, da graça, da participação de todos, aquilo que seja bem comum e necessário à vida. O grito de graça, de troca, de compartilhamento livre e gratuito entre as pessoas, conforme o Evangelho ensina acerca de tudo, era o que se expressava na dinâmica daquele banquete chamado ágape, que eles praticavam. Aí Paulo aqui escreve, dizendo, olha, em Corinto, quando vocês se reúnem para fazer isso, não é para melhor e sim para pior a reunião de vocês. É uma reunião que faz todo mundo sair piorado, porque ela é uma contradição em relação ao seu significado proposto. Porque quando vocês se reúnem, vocês se dividem em grupos de importância econômica, de importância social, vocês se dividem em pequenas tribos internas de maioridade, ou de maturidade, ou de importância, ou de relevância visível das participações de vocês no
seie no âmbito da comunidade, do grupo, da igreja, elites são formadas e manifestações grotescas acontecem. Há quem se embriague, que traga de casa tanto vinho que tome porre, e ao passo que ao lado dele há quem passe fome, assistindo, só porque aquela comida veio da casa dele, está na mesa dele, e não é compartilhado com ninguém. Então vocês fazem com que a manifestação grotesca das injustiças humanas se aproximem da cara de vocês nesse nível. Vocês trazem isso para dentro da reunião. Na mesa ao lado, vocês criam essa agressão à alma, ao estômago, à necessidade, à angústia do próximo. Então, quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Vocês fazem mal à alma dos outros, vocês fazem a de vocês, vocês introjetam a avareza, vocês matam qualquer espírito de generosidade, vocês afirmam a vala existente entre as pessoas e vocês saem muito mais piorados de cada encontro, saem mais cínicos e deixam outros amargurados, de modo que o encontro de vocês não é para melhor, é para pior. Isso é o que ele diz no contexto antecedente, que começa no verso 17, e aqui, a partir do verso 27, ele diz: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, a indignidade, sobretudo, essa manifesta aqui no contexto, divisões, partidos, cada um comendo antecipadamente, menosprezo pelos que pouco têm, alguns se embriagando, outros passando fome, no microclima do banquete, que deveria sinalizar a perspectiva do oposto. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se por causa disso, por essa razão, o homem, a mulher, a si mesmo, sua consciência, seus caminhos, suas veredas, suas atitudes, suas compreensões, suas práticas, seus valores, seus sentimentos, examine-os. E assim coma do pão, e assim beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que come e o que bebe, come e bebe juízo para si. Pois aquele que come e aquele que bebe sem discernir aquilo do que come e aquilo do que bebe, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, emocional e psicologicamente débeis, incapazes de amadurecerem jamais, estagnados em razão daquilo que comem contra si mesmos, que alimentam contra si mesmos, que ingerem, que absorvem, que internalizam, que chamam de meu valor, minha compreensão, meu discernimento, meu pensamento adotado, minha fé, minha crença, sem discernir aquilo que está ingerindo, sem perceber aquilo que está pondo para dentro, aquilo que está consumindo. Esse corre o risco de comer juízo para si, corre o risco de se fazer mal naquilo que internaliza, naquilo que introjeta. Por isso fica fraco, fica débil, adoece em dimensões distintas do ser, e frequentemente há pessoas que se envenenam tanto, que antecipam em enfraquecimento o dia da sua própria partida,
de tão alimentados de veneno que ficaram enquanto comiam sem discernir aquilo que ingeriam. É óbvio que esse é um conselho que tem a ver com qualquer coisa, né? Começa como conselho alimentício. Ninguém aqui come, eu espero que não, aquilo que não discirna. Você pode se dar muito mal se você comer sem discernir o corpo, sem discernir o alimento. Se eu estou falando de nutrição, eu estou partindo do nutricionismo básico, que é o elemento a partir do qual Paulo cria essa ilustração. Quem de vocês é aquele que vai comer indiscriminadamente qualquer coisa sem ver o que está comendo? Pode ser veneno para si. E aí ele transforma essa analogia básica em algo que ganha um aplicativo espiritual. Ele diz: espiritualmente é a mesma coisa. Ora, se vocês não saem comendo qualquer coisa vida fora sem discernirem aquilo do que se alimentam, como é que espiritualmente vocês são capazes de cometer esse desatino? Sendo que a intoxicação orgânica é infinitamente inferior e menos perigosa para vocês do que a intoxicação espiritual, mental, psicológica, emocional e afetiva. Infinitamente mais delicada é essa intoxicação do espírito, é o envenenamento do ser. Quem come e bebe sem discernir o que come e o que bebe, tanto quanto do ponto de vista da nutrição, do mesmo modo em relação à nutrição da mente, à nutrição da alma, à nutrição do espírito, aquilo que eu chamo de pão, aquilo que eu chamo de alimento, aquilo que eu chamo de algo bom para ingestão. Se eu como a partir de pressuposição, sem discernimento, todavia, se eu for bem servido e bem ajudado, pode ser que eu só receba aquilo que não me faça mal, mas frequentemente nós somos completamente apresentados ao pão disfarçado, ao alimento que não alimenta, que não subsiste para a vida eterna e que apenas tapeia na aparência e no engano, e nós vamos ficando com as receitas falsificadas apresentadas por terceiros e nunca discernimos e nunca evoluímos e nunca amadurecemos para perceber o que nós estamos porventura ingerindo. E é em todos os níveis, como eu disse. Esse aqui é um deles. Para os que têm consciência do significado do Evangelho, é o mais elevado de todos eles na sua simbolização e na sua capacidade de introjeção de significados na gente. Mas é em todos os níveis que eu estou falando. Há 2 meses atrás, eu falei um domingo à noite aqui, sobre o fato de que relacionar-se é invocar, é botar para dentro. É o mesmo princípio. A gente come e bebe de todos os lugares possíveis, e na maioria das vezes sem discernir o corpo. Deixando a dimensão da nutrição básica e direta e partindo para a relacionalidade. Meu Deus, o que tem de gente aqui que come e bebe espiritual, afetiva e sexualmente sem discernir o corpo, não é moleza. Só discerne a fachada. Fachada é legal. Aí, ó, bota para dentro. Não discernem. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque a gente vai comendo alimentos relacionais que a gente não discerne.
vai se vinculando a pessoas, vai bebendo a largos sorvos o que nos é servido, e não temos a acuidade nem a delicadeza de avaliar e discernir o que a gente está absorvendo, o que aquilo produz na gente, quais as consequências. E quando as consequências se manifestam, quase nunca a gente faz uma leitura de causa e efeito, a gente apenas se impressiona com os sintomas e não nos perguntamos sobre por que aquele sintoma se manifestou em nós, que causas o produziram. A maioria de nós não faz nunca a viagem até as origens, até o gênesis das nossas próprias aflições, e continuamos sem discernir o corpo, sem discernir o que a gente come, e continuamos comendo e bebendo juízo para nós e nos fazendo mal. São muitos os pães que a gente come sem discernimento, muitos os vinhos, as relações que a gente ingere sem compreensão, e são muitas as consequências dessa não percepção, fazendo mal e adoecendo o nosso ser de muitas formas. Aqui, de maneira imediata, Paulo estava falando daqueles que chegavam lá com um pãozão desse tamanho, contra um pãozinho desse aqui. Ei, irmão, tudo bem? Aleluia. Está afim um pãozinho desse aqui? É óbvio que essa aqui é a nossa palhaçada imediata. A coisa lá era grave, extremamente séria, e as desproporções eram muito mais aviltantes. As guerras, as brigas, os partidos, as divisões, as malícias, as celeumas, isso era ali no ambiente de Corinto. Agora aqui entre nós, a gente não tem nem convívio para ter tanta briga, celeuma, partido, nem nada. A maioria aqui nem se conhece. Dá para ter em outros ambientes, em outros lugares. Aqui, provavelmente, os pães mais recorrentes, os vinhos e os alimentos e o corpo alimentício que a gente venha e faça a ingestão com mais regularidade, não sejam semelhantes a esses de Corinto, sejam muito mais esses da nossa vida de hoje, com uma quantidade enorme de ingestões não verificadas, de absorções não discernidas, de incorporações aceitas e nunca avaliadas nas suas implicações na vida da gente. E a gente vai se envenenando sem notar por quê. Hoje, quando você for comer do pão e beber do cálice, por favor, não pense no pão e no vinho. Pense nas suas relações. Pense naquilo do que você se alimenta. Pense nas fontes do seu comer e do seu beber mental, psicológico, espiritual. De que pessoas, de que fontes, de que sistemas, de que perspectivas você se alimenta? Quais são as realidades que mais formam você, provavelmente sem que você perceba até aqui? Por exemplo, você sai daqui e você vai para a existência. Qual é a principal marca e característica da sua vida? É aquilo que o Evangelho puro e simples de Jesus define como atitude, amor e trato no Evangelho? Ou é o que você aprendeu na cultura familiar com seu pai, com a sua mãe?
ou tem a ver com o ambiente no qual você cresceu, ou tem a ver com o conjunto atual de amigos, ou tem a ver com a nova condição social, ou tem a ver com tantas outras coisas que vão fazendo você camaleonicamente ir absorvendo o que você nem percebe que absorve. Enquanto você come do pão, bebe do vinho, diz, sou cristão, mas o que te alimenta não tem nada a ver com o Evangelho, são apenas as fantasias, ou os algodões doces, ou os venenos culturais, ou as múltiplas influências que você acolhe sem discernir o quão elas são completamente deformantes da sua individualidade, que você já nem mais identifica qual seja a sua própria. É isso que eu peço a você agora. Eu não vou quebrar essa rosca aqui, ó. Aqui, dá vontade de botar no pescoço. Olha, é uma maravilha. Nunca vi um pão desse. Quem terá sentado nesse pão, né? Porque parece que puseram a massa e alguém sentou no bichinho. Então você não vai ficar pensando no pão. Não. Não. Isso é para você ajudar vocês a não pensarem no pão. É um exercício de desconcentração do ambiente e interiorização do seu olhar. Não olhe para mim, que é para você não pensar no pão. Você vai pensar... Não, eu não sei o que é. Explica para a gente. É de polvilho? Então, tá bom, mas estava... Peta. Deixa eu saber já o que é. Para comer? Ou é só de enfeite? Porque outro dia eu parti uma aqui, que me disseram que era enfeite. Que não era pão. Que não era para ser comido. Muito bom, polvilho. Maravilha. Você vai esquecer o pão. Você vai pensar em você. Relacionamento. Você já notou uma quantidade expressivíssima de pessoas que mudam completamente de acordo com a pessoa com quem estejam namorando, ou em relação a quem tenham ficado subitamente amigos íntimos? E como tem um contingente imenso de pessoas que vão alterando conforme tais encontros. Você olha para a pessoa e por ela você já sabe que tipo de pessoa ela está namorando agora. Pela atitude dela. Porque são pessoas que comem e bebem sem discernirem o corpo e sem perceberem o que aquilo está causando nelas. Assim, em relação a tudo, a maioria de nós faz absorções com uma rapidez imensa e sem discernimento nenhum, e depois fica todo envenenado, porque está comendo e bebendo juízo para si. A pergunta que fica para nós é: o que eu chamo de meu alimento, o que eu chamo de minha nutrição, de meu pão, o que eu chamo de minha comunhão saudável, é algo que de fato carrega os ingredientes da saúde e do amor de Deus segundo Jesus, segundo o Evangelho? Ou eu fiquei tão alienado que estou ingerindo e comendo e trazendo e absorvendo em mim aquilo que eu não discerno, que me faz mal, que me piora? Como Paulo diz: quando vos reunis, irmãos, não é para melhor,
mas sim para pior. Quando é que a gente se reúne cada vez mais para pior? É quando a gente vai assimilando ou dizendo amém para o Evangelho, de um lado, e praticando o antagônico na nossa existência. Quando essa dicotomia se instala e eu perco a noção, perco o discernimento, permito a esquizofrenia em mim, de um lado eu digo amém para o Evangelho, de um outro lado eu existo contra ele. Aí quanto mais eu me reúna para ouvir o Evangelho, dizer amém ao Evangelho e, paralelamente a isto, eu pratico o oposto dele, tanto mais eu me reúno para piorar e nunca melhorar, porque o Evangelho que não se faz acompanhar de entrega para encarná-lo com simplicidade, com consciência da nossa relatividade, mas com a sinceridade dessa busca, quando ele não produz isso em nós, o convívio e a familiaridade cínica com ele, fazendo com que a sublimidade do seu anúncio seja tratado pelo nosso cinismo com total indiferença. Quanto mais sublime é aquilo ao que nós nos relacionamos com cinismo, tanto mais piorados nós nos tornamos na nossa própria natureza. Por isso, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso também foi que Pedro disse: irmãos, era melhor que alguns de nós nunca tivéssemos conhecido o caminho da verdade, do que uma vez tendo-o conhecido, tenhamos passado a tratar o que a nossa consciência chama de verdade com o descaso, o cinismo, a indiferença e a atitude de deliberada contradição em relação àquilo que a gente aprova. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Repita comigo se você quiser. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mais uma vez, bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Querido, obrigado, Chicão. E assim, comendo e bebendo com discernimento, sabendo que nós estamos reunidos em torno do pão da vida, do pão da graça, do pão do perdão, do pão da cruz, do pão do sangue de Jesus. Estamos bebendo do vinho dessa aliança eterna, de congraçamento, salvo e redimido uns com os outros. Estamos bebendo ao pão nosso de cada dia, que nos é dado hoje. Estamos bebendo na intenção de que seja assim na terra como é no céu. Estamos bebendo com essa vontade de vivermos assim e não o oposto disso. E queremos admitir na nossa vida pães que carreguem essa natureza. Queremos fazer ingestão desse tipo de graça nos nossos múltiplos vínculos e relações. Então, não negligencie o pão da vida e não o troque por nenhuma imagem, aparência, ou alegação, ou encontro, ou relação, que seja uma contradição em relação à natureza desse pão da vida que comemos em Cristo Jesus. Comamos dele todos.
Depois de ter comido, Jesus nos disse: beba do cálice, o cálice da aliança eterna, do perdão. Quem beba desse cálice, quem bebe dele, perdoa a todo outro ser humano. Quem bebe deste cálice não dificulta a reconciliação de nenhum ser humano. Quem bebe deste cálice se dispõe a ser um filho de Deus reconciliado e reconciliador entre os homens. Quem bebe deste cálice também sabe que foi comprado por preço, não mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas mediante o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, quem bebe deste cálice tem preço. Quem tem preço não está à venda. Quem bebe desse cálice tem que ter cuidado de ver aquilo que ingere, aquilo que discerne, aquilo que acolhe. Porque o cálice é santo. Bebamos dele todos. Da multidão dos que creram, era só um o coração. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Todos nós. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Todos nós. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre, sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. A simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Povo de Deus, sal e luz
para todos os povos.